hoje nós temos um elemento didático aqui. A vara na mão do pastor, ela serve para quê? Para corrigir? Não, mas o intuito dessa vara hoje aqui não é corrigir, até porque a vara, no contexto bíblico, a vara que o pastor usava é o cajado é para orientar, e a vara é um instrumento de defesa do pastor em relação a animais ferozes, leão, urso, enfim. Então, o pastor tem uma vara para afugentar os animais ferozes, não é para lascar na costa das ovelhas, não. O pastor não bate ovelha. Às vezes, quando ele puxa com o cajado, dói um pouco, mas não é com a intenção de machucar. Amém, irmãos? Mas essa vara hoje, ela tem outra finalidade. Ela vai ser parte da sua cruz, parte da minha cruz. Mas daqui a pouco a gente volta com esse material didático aqui. Dias atrás nós falamos sobre o que é carregar a cruz, o que é negar a si mesmo, e eu penso que 2, 3 quintas-feiras atrás, o presbítero Rodrigo trouxe essa palavra também, né, sobre carregar a cruz, ou o desafio de carregar a cruz, a importância de nós carregarmos a cruz. E naquele dia eu estava saindo da quarentena, então eu fiquei ali, e o presbítero Rodrigo estava ministrando, e que palavra abençoada, né? E eu fui fazendo algumas anotações em cima da palavra dele, e dentro daquilo que já havia sido ministrado aqui neste altar, sobre carregar a cruz, o que é carregar a cruz. E eu tenho certeza que nessa noite o Espírito Santo de Deus vai falar muito lindo, de forma muito linda conosco. Aí nós vamos ver que no texto em que nós lemos, lá em Marcos 9:34, se não me engano é o mesmo texto, eu tinha colocado 9:3, mas é 9:34, mas aí está certinho. Vamos no texto de Lucas. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, Jesus falando, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus fala aquelas pessoas que estavam mais próximas com ele, que acordavam com ele, que dormiam com ele, que almoçavam com ele, que tomavam café, que estavam passando tempestade com ele. Jesus fala para essas pessoas que estavam próximas, que haviam colocado a mão no arado. Ele fala para pessoas que haviam assumido um compromisso de servir a Cristo, servindo as pessoas. Ele vai falar, se vocês quiserem vir após mim, ou seja, me acompanhar, negue a si mesmo. E a gente foi entendendo o que é esse negar a si mesmo e tomar a sua cruz, ou seja, a Soraya tomar a cruz dela, o Lincoln tomar a cruz dele, o Nai carregar a minha cruz, a Ermelinda carregar a sua cruz, cada um tomar a sua cruz. Aí, isso é um ponto importante, eu preciso tomar a minha cruz e seguir Jesus, e nós já temos entendido o que é esse carregar a cruz, só que, quando o presbítero Rodrigo ministrou, tempos atrás, numa quinta-feira, ele abordava de uma outra forma que o Espírito Santo despertou esse texto no meu coração, lá em Marcos 15:21, o texto que ele leu, vai dizer que constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Então, aqui é um texto onde Jesus está com a sua cruz, a partir do lugar que ele foi julgado, ele está indo em direção ao Calvário, e em determinado momento Jesus não consegue mais levar a sua cruz, e eles obrigam esse Simão de Cirene, que é o Simão Cirineu não é sobrenome dele, a levar a cruz de Jesus. Então nós vamos entender que nós temos duas obrigações enquanto cristãos.
Duas obrigações nós temos enquanto cristãos relacionado a carregar a cruz. Eu preciso carregar a minha cruz e eu preciso ter disposição em carregar a cruz do irmão. Como assim? Se já é difícil eu carregar minha cruz, agora você está dizendo que eu tenho que carregar a cruz de outra pessoa? Mas é o que nós vamos ver. É o que nós vamos aprender nessa noite. O que é a minha cruz e a cruz dos outros? Temos uma guerra de vontade, nós já aprendemos isso com Deus desde o início da história humana. O homem desde o início quis sempre fazer a vontade dele. Deus, ele mostra o caminho, Deus, ele orienta, ele estipula princípios para que o homem venha seguir, e o homem quer caminhar, andar de acordo com a sua vontade. Entendemos que o Senhor disse ao primeiro casal que não era da vontade dele, que comesse da árvore, e o que eles fizeram? Comeram. Então, desde o início, existe uma guerra entre a minha vontade e a vontade de Deus. Qual é a vontade boa, perfeita e agradável, de acordo com a palavra de Deus? É a minha vontade ou é a vontade de Deus? É a vontade de Deus. A obediência é um requisito definido pelo Criador para regrar o seu relacionamento com a humanidade desde o início. Então, para que haja harmonia, nós venhamos desfrutar dos benefícios da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, o requisito é obediência. Obediência. Esse relacionamento pode ser comprometido com a vontade e o poder da nossa escolha. Da nossa escolha, porque desde Adão e Eva existe essa luta de vontades. O seu desejo, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7, Deus diz a Caim: o seu desejo sempre será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, eu sempre vou ser movido por desejos, e muitas das vezes esses desejos são maus, que posteriormente me trarão prejuízo, que posteriormente me trarão consequências terríveis. Mas no primeiro momento, no contexto atual, é prazeroso, é bom, vai satisfazer uma necessidade que eu estou tendo no momento. Vai saciar uma vontade que eu estou de falar, de fazer, mas depois vai ter consequências. Sabe aquela frase que eu sempre falo, volta e meia eu falo, quem fala o que quer, fala o que Satanás quer. Ah, mas eu falo mesmo. Faz o que Satanás quer. Porque está sendo uma vontade carnal. E isso todos nós temos. E sempre iremos ter. Enquanto nós estivermos com esse corpo pecaminoso, limitado, passageiro, a nossa natureza, o nosso desejo sempre será contra nós. E o que o Senhor disse? Cabe a eu e você saber disso e dominá-lo. É fácil? Não. E é por isso que ele vai dizer: negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Negar a si mesmo. Já estou crucificado com Cristo, e Paulo falando aos irmãos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, nossos desejos, nossas vontades, elas precisam estar balizadas na vontade de Deus. O que Cristo quer para a minha vida? Qual é o desejo de Cristo para a minha vida? Aí a gente vai entender que não vivemos uma vida para nós. Nossos desejos devem ser suprimidos. Suprimidos é diferente de suprir. Suprimidos é você
estipar, é arrancar, é tirar. Suprir é você colocar, suprimir é você tirar. Então, os nossos desejos, as nossas vontades, principalmente as carnais, elas precisam ser suprimidas, estipadas, e buscar entender qual é a vontade de Deus. Isso é negar a si mesmo. É fácil? Não. Lá em Mateus capítulo 19, versículo 16 ao 23, vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Jesus falando ao jovem rico que queria segui-lo, que queria o reino, entrar no reino, participar do reino. E Jesus vai e diz, vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. O interessante é que esse jovem rico, não existe um texto ou possibilidade que nós venhamos conjecturar que essa riqueza que ele tinha era de forma desonesta, ou de repente como Zaqueu, podemos entender. Não, esse jovem rico, ele tinha essa riqueza porque ou ele era um baita do empreendedor, ou ele havia ganhado de herança de seus pais, e era de direito dele ter aquele recurso todo. E Jesus vai dizer, você quer me acompanhar, você quer me seguir? Vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Ou seja, ele precisava abrir mão de um direito. E sabe o que é o mais forte desse tema? É que Jesus diz, vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Ou seja, em outras palavras, abre mão daquilo que é de direito teu em detrimento do outro. Então, negar a si mesmo é abrir mão de um direito em detrimento do outro. Somos desafiados a negar a nós mesmos. Aí lá em Filipenses, Paulo falando à igreja de Filipe, capítulo 12, versículo 3 e 4, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Jesus ensinando o que é negar a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu propriamente, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, nós precisamos nos importar, nos preocupar com o outro. Isso é negar a si mesmo. Aí Paulo continua afirmando isso, ratificando isso, mostrando o exemplo de Cristo. Não atente para, lá no versículo 4, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento era esse? Que vontade era essa? Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele era Deus, mas ele se esvazia disso e se transforma e se coloca como um servo. Ele se coloca como servo para considerar o outro e passa a considerar os outros, os seus discípulos superiores a si mesmo, a ele mesmo. Aí ele vai lá, lava os pés dos discípulos e procura atender às necessidades dos pobres, dos doentes, enfim. Mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Aqui, ele quis se humilhar, ele não foi humilhado, ele quis, ele se colocou na condição de ser humilhado, sendo obediente até a morte de cruz. Tome sobre si a sua cruz. Estou disposto a sofrer rejeição. O que é carregar a cruz? Estou disposto a sofrer rejeição, porque Jesus, quando ele carrega a cruz, vamos imaginar que essa linguagem figurada de carregar a cruz é a partir do próprio Jesus carregando a sua cruz. O madeiro lá pesado, cheio de farpa. Alguns historiadores contam que era maior que ele, porque Barrabás de repente era maior que Jesus. Enfim, uma cruz muito pesada, que ele passou, as dificuldades, sofrer rejeição, porque ele veio para os seus, e os seus agora estavam cuspindo nele, mandando crucificá-lo.
Ou seja, ele sofreu rejeição. Então, carregar a cruz é sofrer rejeição. Carregar a cruz é passar vergonha, é ser envergonhado. Cansaço, carregar a cruz é ter cansaço. Jesus cansou. Estresse emocional, você vai ver que horas antes, ainda pela madrugada, horas depois a última ceia, ele estava suando gotas, o seu suor se misturou com gotas de sangue, com sangue. O seu emocional estava altamente abalado. Então, carregar a cruz mexe com o nosso eu, mexe com a nossa estrutura. E é por isso que Jesus vai dizer: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E nós precisamos, porque senão, é como já falamos, nós nos tornamos papagaios, que pessoas que por um momento recebem uma profecia, ou participam de um culto maravilhoso, onde Jesus derramou o seu poder, igual o corinho lá, e não, agora eu vou fazer a obra de Deus, agora ninguém me segura. Aí quando as manifestações do carregar a cruz começa a acontecer, isso não é para mim, Jesus não chamou para sofrer desse jeito. Da onde? Da onde? Onde está escrito isso? Tudo que Jesus sofreria, literalmente, carregando uma enorme cruz de madeira nas costas. Ou seja, eu e você precisamos estar dispostos a isso. Estou disposto a me identificar com Cristo em seus sofrimentos. Nossa condição humana para carregar a cruz, é claro que não é todo dia que você vai acordar lá de madrugada, opa, minha cruz, aquele problema ainda não resolveu, aquela angústia está aqui ainda, mas vou colocar minha cruz no ombro aqui e vamos para a guerra. Vai ter dia, a nossa condição humana, a nossa vontade não vai querer carregar a cruz, e às vezes a gente quer quebrar ela no meio e largar a mão, mas o Espírito Santo, que é tão bom, Ele nos orienta, Ele nos conforta, Ele nos alegra, Ele nos enche de esperança, Ele nos faz vir em culto, onde a palavra fortemente fala conosco, falando que o Senhor vai te ajudar a vencer os senaqueribes da vida, da tua mente, do teu caminho, e você se alegra, e você se enche de força, se enche de esperança, coloca a cruz no ombro e pela estrada do Calvário, eu vou tão contente. Amém? Então, a nossa condição humana para carregar a cruz, nem sempre está lá, estou disposto a tudo. Não vamos estar. O próprio Jesus não conseguiu, porque ele se esvaziou de sua glória. Ele estava ali, como um comedor de arroz e feijão, com o seu corpo limitado a toda essa condição humana. Lá em Marcos capítulo 15, versículo 21, aí, irmãos, esse foi o primeiro momento, eu carregar a minha cruz, você carregar a sua cruz, entendemos que sempre precisamos ter disposição, mas às vezes essa disposição ela não vai ter, e aí o Senhor prepara alguém para nos ajudar a carregar a cruz. Tem dia, tem hora, tem determinado momento que você não vamos ter condição de carregar a cruz, porque a mente, o psicológico ou o corpo físico está cansado, a mente está cansada, e a disposição, foi embora, e aí que entra a segunda parte dessa palavra de hoje, que é pegando um gancho naquilo que o presbítero Rodrigo trouxe, usando o exemplo do Simão de Cirene, ou Simão Cirineu, quando Jesus estava caminhando lá pela hora sexta, como vai dizer o Evangelho, ou seja, próximo do meio-dia, onde ele é julgado e já sentenciado por Pilatos, e Pilatos entrega para ser crucificado, e a partir daquele julgamento, próximo do meio-dia, Jesus já inicia a caminhada
carregando a cruz para o Calvário, é quando ele tem aquele momento de, irmãos, Jesus, ele chega em Jerusalém lá quinta-feira, no período da tarde. Aí ele já fala para os discípulos: preparem a ceia, vão na frente, vocês vão encontrar um lugar assim, 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 mobiliado, falem com esse camarada, ó, o meu Senhor, o meu mestre, que é o teu cenáculo lá, que é a tua sala mobiliada, para ele fazer celebrar a Páscoa com seus discípulos. Acontece toda essa história. Aí Jesus, no início da noite, ele celebra a Páscoa. Logo em seguida, ele institui a Santa Ceia, né, que ele mostra que era para fazer em memória dele. A partir dele instituir a Santa Ceia, Judas já, cai fora, já vai chamar o povo do templo, os policiais do templo. Jesus, enquanto Judas vai chamar o pessoal do templo, Jesus vai para o jardim do Getsêmani com seus discípulos e vira a noite, a madrugada. Jesus é preso. Na madrugada ele não dorme, ele está desde quinta-feira pela manhã sem dormir. Quando ele acorda quinta de manhã, ele já fica assim, ele varou. E quando é quase 24 horas depois, mais de 24 horas depois, ele já carregando a cruz, ele estava exausto. Isso com uma coroa de espinho, depois de ter levado alguns bofetões, ser cuspido, levado alguns açoites, suas costas estavam dilaceradas, e imagina as costas do Senhor Jesus aberta, e ele precisar carregar um pedaço de madeira cheio de ferpa, aquilo ia roçando ali, ó. Isso é carregar a cruz. Então, houve um determinado momento que Jesus não teve condição de carregar a cruz. O que isso nos ensina? Que há momento em que nós não conseguimos carregar a cruz. E eu e você precisamos entender que o nosso irmão, o nosso amigo, a pessoa que caminha junto conosco, em determinado momento ele não vai conseguir carregar a cruz dele. E às vezes você está igual Simão, cansado. Vamos entender um pouquinho a história desse Simão que foi constrangido. Só para a gente entender esse constrangido. O Rodrigo falou bem bonito, eu vou também, explicou esse constranger. O que é esse constranger? O verbo transitivo direto, o constrangimento que foi gerado no Simão. Esse constranger, verbo transitivo direto, que é coagir, física ou moralmente, compelir, dominar, constranger, ou simplesmente obrigar alguém a fazer alguma coisa. Então, o Simão, ele não foi convidado. Ô Simão, você não quer ajudar esse Senhor aqui, esse Jesus, rei dos judeus, carregar a cruz? Não, ele foi constrangido, obrigado. É diferente do verbo do constranger, verbo transitivo direto pronominal. Depois, na hora, vocês procurem a Nara, ela explica isso para vocês. Verbo transitivo direto pronominal, que é sentir-se envergonhado, constranger no sentido de envergonhar alguém, deixar alguém acanhado, constrangido por alguma crítica. É diferente do constrangimento que o Simão foi submetido. Ou seja, você pode tirar esse constrangimento que Simão teve que passar por obrigado. Simão Cirineu, ele não queria carregar cruz nenhuma, mas ele foi obrigado. E aí nós vamos entender que o Simão não havia planejado fazer um esforço tão grande no final daquela manhã. O texto vai dizer que ele vinha do campo. Historicamente, nós vamos entender que não dá para nós acharmos, ele estava vindo de um plantio, de uma roça, de uma fazenda que ele tinha. Não, até porque a maioria dos estudiosos vão entender que ele nem era dali. De forma compulsória, sem oportunidade de dizer não, ele teve que carregar a cruz. Então nós precisamos compreender que quando alguém próximo a nós, próximo no sentido de ver a necessidade, nós já explicamos
isso aqui. Quem é o nosso próximo? Aí Jesus vai dizer, é aquele que você vê que está precisando de alguma coisa. Próximo não é o meu irmão, minha irmã, o Lincoln que está sempre próximo de mim. Próximo é alguém que eu estou vendo que está precisando de alguma coisa, está necessitado de alguma coisa, e eu estou ali do lado e não ajudo. Ele é o meu próximo. Então, próximo é aquele que está precisando, que está ao seu alcance. Então, de forma compulsória, sem oportunidade de dizer não, Simão Cirineu, ele precisou carregar a cruz de Jesus. E ele não tinha, como foi mencionado, ele não fez esse planejamento, suportar, carregar uma cruz, naquela hora, com o sol rachando o coco. Aí você vai ver lá em Mateus capítulo 5, versículo 41, quando Jesus diz, se te obrigarem a caminhar 1 milha, anda 2. Se te obrigarem a caminhar 1 milha, anda 2, porque nessa época havia o alistamento compulsório. Os romanos, eles tinham poder, autoridade para recrutar judeus a fazerem serviços. Eu estava chegando em Jerusalém e eu estava precisando de uma mão de obra para levar umas malas. Eu chamava qualquer judeu ali e esse judeu era obrigado a caminhar pelo menos 1 milha carregando aquela bagagem. Por isso que Jesus fala em Mateus 5, 21, se te obrigarem a caminhar 1 milha, anda 2. Ou seja, pela regra, você tem que andar 1 milha. Aí Jesus vai dizer, anda 2. Então, Cirineu, esse judeu de Cirene, ele é obrigado de forma compulsória a carregar a cruz de Jesus. É alistado ali para aquela tarefa. Então, nós vamos entender que carregar a cruz de uma outra pessoa, não é, eu não sei se eu quero, será, não estou com disposição. A Bíblia não mostra isso. Se eu sei que o meu irmão está precisando de ajuda, eu preciso com amor, com respeito, me colocar à disposição dele, e ajudar a carregar a cruz. E carregar a cruz, a gente já viu, é vergonhoso, porque eram bandidos que carregavam, eram homens maus que carregavam. Carregar a cruz traz cansaço, fadiga, estresse emocional. Isso por outra pessoa. Cruz era objeto de condenação, lugar de morte do velho eu. E nós já vamos entender o porquê de morte do velho eu do Cirineu. Aí lá em Colossenses capítulo 1, versículo 24, olha o que Paulo vai dizer: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne, olha só agora, irmãos, cumpro o resto das aflições de Cristo. É o que o Simão estava fazendo. Cristo, ele deixou esse espaço, quando ele deixa de carregar o restante ali, da via dolorosa, a sua cruz, era justamente para que uma outra pessoa viesse dar continuidade no carregar a cruz, no sofrer com Cristo, no sofrer com Cristo. Hoje nós não queremos sofrer com Cristo. Esse evangelho que está sendo pregado não é sofrer com Cristo. E Paulo está dizendo, cumpra o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Ou seja, eu preciso carregar a cruz dos meus irmãos. Você precisa carregar a cruz dos teus irmãos, para que nós venhamos cumprir o resto das aflições de Cristo. Que coisa, né, irmãos? Amém? Oh, aleluia! Simão de Cirene nos representa a todos, quando inesperadamente nos sobrevém uma dificuldade, uma prova, uma doença, um peso imprevisto. Esse camarada aqui, representa todos nós, que teve que carregar a cruz de alguém que ele não conhecia quem era. Ele teve que dividir a dor, o fardo dessa pessoa, sem esperar. E às vezes não, ele não estava querendo isso, porque ele foi constrangido a isso.
uma cruz às vezes pesada, o Senhor chama-nos a segui-lo, não sabemos onde e nem como. Irmãos, só para que fique claro, quando nós falamos de cruz, são comportamentos, são práticas do nosso eu, que se nós não cuidarmos, nós ficamos de fora. O texto que foi lido, e eu não tinha me atentado para isso, na hora que nós estávamos lendo com o Rodrigo, o versículo 20, eu vou começar do versículo 23, e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aí o versículo 24, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salvará. Agora o versículo 25, que eu me atentei agora. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Ou seja, quando eu não carrego a minha cruz, quando eu não tenho a mínima disposição de carregar a cruz do meu irmão, olhem isso aqui, quando eu não tenho disposição de carregar a minha cruz, eu estou prejudicando a mim mesmo. É aquilo que o Rodrigo falou no último culto de quinta, e está aqui o contexto. A gente usa às vezes, faz aplicação desse versículo 25 de outras formas, porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo. Quando eu não carrego a minha cruz, eu estou prejudicando a mim mesmo. É aquilo que o Rodrigo falou. Ou seja, quando eu deixo de carregar a minha, aí a gente vai ver os benefícios que esse Simão teve ao carregar a cruz. Os benefícios que eu e você podemos ter quando nós dividimos o fardo um dos outros. Aleluia. Então, mais para frente um pouquinho, Simão era natural da cidade de Cirene, localizada na Líbia, hoje atual Tunísia, que fica na costa norte da África. Em Cirene, onde Simão veio, viviam muitos judeus, então podemos dizer que Simão era um judeu africano, porque ele morava no litoral africano. Então, esse judeu aqui, esse Simão Cireneu, era um judeu africano. Agora, olha isso, em Marcos capítulo 15, versículo 21, o evangelista apresenta a família de Simão. Olha só agora, os benefícios de você carregar a cruz. O evangelista Marcos apresenta a família de Simão, Alexandre e Rufo, que eram os filhos. Paulo, por sua vez, fala de Rufo e em sua carta aos Romanos. Aí ele vai dizer em Romanos capítulo 16, versículo 13. Olha o que Paulo fala acerca do filho do Simão, de Cirene. Romanos capítulo 16, versículo 13. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe para mim também. Um povo que estava em Jerusalém para a festa da Páscoa. E por algum momento foi fazer alguma coisa no campo, quando estava voltando, teve um encontro com Cristo. E foi constrangido, obrigado a carregar a cruz com Cristo. Dividir o fardo com Cristo. E ele aceita isso e leva, encara. Olha a bênção vindo sobre a família dele agora. A sua esposa, a esposa desse Simão Cireneu, Paulo a chama como uma mãe, é como uma mãe para mim. Você está entendendo isso, irmãos? A bênção que vem sobre nossas vidas, sobre os nossos familiares, quando nós engolimos o nosso eu, a nossa arrogância, a nossa soberba,
porque cruz não é marido, não é esposa, não é filho, cruz é o meu comportamento, é o meu egoísmo, é a minha vontade, é os meus desejos, isso é cruz, que muitas das vezes me pesa. Temos um desafio, carregar a cruz do outro, carregar a cruz do outro. Irmãos, olha o que diz em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Eu vou ler o versículo 1 porque tem tudo a ver, é o texto que nós lemos sobre nós nos orientarmos, nós nos discipularmos, nós em amor tratarmos as dificuldades uns dos outros. O versículo 1, irmãos, se algum irmão chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Com espírito de mansidão, com amor, com respeito, nós devemos corrigir, orientar, discipular, ensinar um ao outro. Agora olha o que Paulo vai dizer no versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Se essa é a minha carga, é a minha cruz, tem hora que eu não vou estar conseguindo, irmão. Aí eu vou ter que chegar para o Rodrigo, ó, tá assim, assim, assado. Rodrigo, e agora, Rodrigo? Agora vem cá, Rodrigo, vem cá. Levar a carga um dos outros. Rodrigo. O Rodrigo está com a carga, irmão. O Rodrigo chegou cansado. Vem andando com a tua cruz aí meio mais triste, Rodrigo. Ó, o Rodrigo está com a carga. Vai para lá e volta. Mais rápido um pouquinho. Senão passa 10 minutos. Agora vem o Rodrigo. Aí o Rodrigo chega para mim, a cruz está pesada. Aí ele abre o coração dele. Está pesado demais, ele não está suportando mais, o que a palavra de Deus está dizendo para ele não está conseguindo mais, e isso o próprio Rodrigo falou no penúltimo culto de ensino, que Jesus ia junto com o Cirineu, mostrando como carregar a cruz, então eu preciso tomar o fardo do Rodrigo, e caminhar junto com ele, daqui a pouco ele vai estar fortalecido. Agora, o que não pode acontecer, agora olha aqui, irmãos, cadê o link? Vem todo mundo aí, ó, presta atenção, segura aí. O Rodrigo abriu o coração, o Rodrigo compartilhou a cruz dele, tirou um fardo que estava atormentando a mente, o coração dele, e colocou sobre mim, para eu ajudar a levar, ou seja, é para eu levar, através de oração, através de buscando a ajuda que for necessária. Agora, o que não pode acontecer, por hipótese nenhuma, o Rodrigo me compartilhou a cruz dele, aí eu, pego a cruz do Rodrigo e começo a compartilhar. O Rodrigo, você não está sabendo, o Rodrigo, olha o que eu estou fazendo com a cruz do meu irmão. Estou picotando. O Rodrigo. Chega aí, Júnior. Corre aí, Júnior. O Rodrigo. Chega aí, irmã Terezinha. Corre aí, irmã Terezinha. O Rodrigo. Aí fico com um pedacinho, fica ali ainda alisando para ver se sai mais, se piora mais as coisas. Podem sentar. É para levar, ei, você que está ouvindo em casa, é para levar a carga um dos outros, não é para pegar a carga e sair dividindo. Se alguém te procurar para dividir um peso, um fardo, apresentar a sua cruz, carregue junto com o irmão, chore junto com o irmão, seja companheiro, seja irmão, demonstre amor. É isso que Jesus está esperando de mim e de você. Aleluia!
Em João capítulo 13, versículo 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, ou seja, carregue o fardo um do outro, sem estar dividindo com ninguém. Aleluia. Aí o versículo 15 de Romanos capítulo 1 e 2, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. Se o Rodrigo compartilhou a cruz, o fardo dele é para eu orar, é para eu interceder, é para eu ajudar ele, não é para sair dividindo. Amém, irmãos? Está ficando claro isso? Glória a Deus. Rogamo-vos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, rogamo-vos, meu Pai, também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos. Paulo vai nos estimula a nós ajudarmos os fracos. O irmão está com fraqueza, entenda que o próprio Cristo, em determinado momento, ele esteve fraco, ele precisou de ajuda. Então ajude, sustente o fraco, ajude o fraco. Mais na frente, Jó capítulo 6, versículo 14, ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão. Se o Rodrigo está aflito, eu preciso mostrar compaixão. Se ele compartilhou a cruz dele comigo, eu preciso ter responsabilidade, amor, respeito e ajudá-lo. Ainda que o deixasse o temor do Todo-Poderoso. Aí lá em Provérbios capítulo 14, versículo 21, o que despreza o seu próximo, peca. O que é desprezar o próximo? É o Rodrigo chegar como ele trouxe a cruz dele, o problema dele para mim, e eu tratar com leviandade. Ah, mas esse irmão, Deus o livre, Deus o livre. Olha, pega um pedaço da cruz dele. Você sabia que ele é assim sensado? Você sabia que ele é assim assado? Você sabia? E sai desprezando o seu irmão. Mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado, é feliz. É o que aconteceu com o Simão Cirineu. Foi bem-aventurado, a família foi salva. Em alguns momentos, essa família se torna, a casa deles era como se fosse uma hospedaria dos missionários, Paulo, dos seus companheiros. Provérbios capítulo 14, versículo 31, o que oprime o pobre, insulta aquele que o criou. O que oprime o pobre, insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado, Deus o honra. Aleluia. Então, se eu oprimo a pessoa que está necessitada, o juízo vai vir. Mas se eu trato com respeito, com honra, a honra vai vir, porque o Senhor honra aqueles que o honram. Ou seja, quando eu me compadeço, eu estou honrando o Senhor. Provérbios capítulo 14, versículo 31. Quando eu me compadeço do necessitado, eu estou honrando ao Senhor. Você quer honrar o Senhor? Se compadeça do necessitado, carregue a cruz daquele que precisa, até porque você pode ter certeza, quando acontecer a oportunidade de você carregar a cruz de alguém, irmão, não tenha dúvida, você vai estar descansado. Não vai ser o momento que você não está aguentando nem com a tua cruz, porque no momento em que você não estiver aguentando nem com a tua cruz, Deus vai preparar alguém para te ajudar. Vai preparar alguém para te ajudar. Agora, quando aparecer no teu caminho alguém que está precisando, carregue o fardo, o peso do teu irmão. Último versículo. Hebreus capítulo 12, versículo 12 e 13. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. O camarada chegou cansado, está com a cruz pesada, está fadigado, está exausto, não quer mais continuar caminhando. Aí a palavra de Deus vai nos instruir, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer,
para nós levantarmos as mãos dos cansados e os joelhos desconjuntados. O Rodrigo chegou meio desconjuntado aqui. É para nós ajudarmos, é levantar, é um processo de carregar a cruz mesmo. Quanta paulada Jesus levou, ele não tinha condição nenhuma, e alguém chegou e ajudou, levantou as mãos dele que estavam cansadas, os joelhos que estavam desconjuntados. Fazei veredas diretas para os vossos pés. A pessoa, quando está cansada, não vai enxergar nada, e o caminho se torna, é igual eu agora no começo, quando eu comecei a ministrar aqui, pelo fato de estar sem óculos, e essas faixas aqui, irmão, estavam assim, agora melhorou, graças a Deus. E quando o texto diz, fazei veredas diretas para os vossos pés, é um caminho reto, é o que o Simão Cirineu fez com Jesus. Jesus não sabe para onde estava indo, era chicotado, mais chicotada, ele pega a cruz e vai em um caminho reto, porque a pessoa que está debaixo de pressão, ela não consegue, às vezes, a solução está tão simples, mas ela está tão fadigada, tão angustiada, que ela não vê que está logo ali, por isso que é importante nós termos alguém, um Cirineu na nossa vida, para que chegue, pique novo, sangue novo, joga aí, vamos, aqui é reto aqui, Jesus, vem aí, Jesus, vamos, Jesus. Não, Jesus é na frente, né? Aleluia. Aí, continuação do texto. Para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Amém, irmãos? Você está disposto nessa noite? A hora que apareceu o irmão, estou passando assim, assado, estou vivendo, a minha vontade é de fazer isso, aquilo, para mim deu, meu irmão, chega aí, vamos orar junto, eu vou estar orando por você, Deus vai te abençoar, e às vezes o Senhor traz palavra no teu coração, de conforto, de orientação, para essa pessoa, e a mesma forma, você está nesse processo, procure identificar pessoas que são confiáveis, e eu julgo, eu quero acreditar, que os obreiros que aqui servem, os irmãos que aqui servem, os líderes que aqui servem, são pessoas confiáveis, então, você pode chegar para qualquer um desses irmãos, e irmãs, tias das crianças, e abrir o seu coração, compartilhar o peso da sua cruz, e você que está ouvindo, você que está recebendo esse peso, carregue junto, chore junto, sofra junto, não queira sair compartilhando a cruz do seu irmão, amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus, tenha disposição para carregar a cruz, vai ter um momento em que você não vai estar com essa disposição, porque o peso vai ser grande, o sofrimento vai ser intenso, a angústia vai ser intensa, o Senhor vai preparar alguém para te ajudar, mas você não vai parar, você vai chegar, é a cruz que glorificou Cristo, é a cruz que nos glorifica, é quando chegamos no final, seja bênção, seja Cirineu na vida de alguém, seja Simão Cirineu na vida de alguém, para a honra e glória do Senhor Jesus, fique nessa noite com essa palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus.